Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Já estamos a postos para levar a todos mais um TJS. A você que busca boa informação, seja bem-vindo. Vamos agora conferir juntos alguns dos destaques de hoje. Ambulância de Caratinga sofre acidente em João Molevade. Paciente idosa fica ferida. Batida contra carro deixa ocupantes de moto feridos em Caratinga. Confira os candidatos a vereador da região que não receberam nenhum voto nas últimas eleições. Chuva desta quarta-feira, acompanhada de vendaval, causa estragos na região. Núcleo do Câncer de Caratinga destaca a campanha Outubro Rosa. Prefeitura de Caratinga abre licitação para a realização de exposição agropecuária e industrial. Estes e outros assuntos você acompanha daqui a pouquinho comigo, aqui no TJS. Não saia daí, voltamos já. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui na sequência do TJS. Uma ambulância da Prefeitura de Caratinga envolveu-se em um acidente no final da tarde desta quarta-feira, na BR-381, em trecho que passa por João Molevade. Segundo apurado pela Polícia Rodoviária Federal, a pista molhada pela chuva fez com que o motorista perdesse o controle da direção, saísse da pista e colidisse em um barranco à margem da estrada. Com a movimentação, o cilindro de oxigênio que estava conectado à idosa deslocou-se dentro do veículo, atingindo a cabeça da paciente. Ela foi levada para o Hospital João Margarida, em João Molevade, por uma equipe do Serviço Voluntário de Resgate, SEVOR, daquela cidade. Seu estado de saúde não foi informado. O esposo da vítima, de 66 anos, que também estava na ambulância, e o motorista nada sofreram. Um homem de 70 anos foi preso durante uma operação conjunta das polícias civil e militar na BR-259, no bairro Planalto, em Governador Valadares, suspeito de ter matado horas antes a mulher dele, de 59 anos, em Belo Horizonte. O alerta em relação à fuga do suspeito pela BR-259 em direção ao estado da Bahia foi feito pela Polícia Militar da capital. Um cerco foi montado na entrada de Governador Valadares, no trevo entre as BR-116 e 259, resultando na captura do idoso. Mas a polícia teve trabalho para prendê-lo, pois o suspeito acelerou seu veículo, um Gol, ao perceber o cerco, sendo perseguido e alcançado. O homem confessou que matou a companheira, com quem tinha união estável há 13 anos, enforcada, após ambos terem feito uso de bebida alcoólica e discutido dentro de casa. Ele foi levado para a delegacia e o veículo e o celular dele foram apreendidos. A operação, que resultou na prisão do suspeito, contou com o apoio do helicóptero Pegasus da PM. Uma colisão contra um automóvel deixou 2 ocupantes de uma motocicleta, um homem e uma mulher, feridos na tarde desta quarta-feira, na rotatória entre as avenidas Dário Grossi e Professor Armando Alves da Silva, em Caratinga. Segundo o condutor do carro, uma picape com um semi-reboque acoplado, ele estava contornando a rotatória quando a moto o atingiu. O choque foi na porta lateral do carro. As vítimas ficaram caídas no asfalto, debaixo de sol forte, até a chegada de socorro, feito por uma equipe do SAMU. O estado de saúde delas não foi informado. Foram presos no distrito de Vila Nova, em Manhuaçu, nesta quarta-feira, os 2 suspeitos do roubo de um malote de dinheiro de um posto de combustíveis, no último dia 7, naquela cidade. O assalto foi praticado pelos suspeitos contra o funcionário do posto, que se deslocava para a Realeza, com o objetivo de fazer o depósito do dinheiro. Um dos indivíduos estava armado. Na ação da Polícia Militar, a moto usada no crime também foi apreendida. Em fala ao jornal Tribuna do Leste, de Manhuaçu, o tenente Vitor, da PM local, deu os detalhes da ocorrência.
Os autores, eles foram abordados em um bar, né, lá em Vila Nova, onde com eles havia uma motocicleta produto de roubo, né? A motocicleta estava lá com o chassi raspado, né, adulterado, e inclusive eles estavam utilizando uma modalidade de pintar, né, as motocicletas e trocarem as placas aí, justamente para ludibriar aí a fiscalização da Polícia Militar e para cometer aí outros crimes, né? Eles são aí apontados, né, como os principais suspeitos do roubo de malote que nós tivemos aqui, né? Esse roubo de malote, então, né, na oportunidade, eles não foram presos, mas ontem, né, com essa diligência lá da abordagem no bar, acabou ser encontrado aí os autores, né, os materiais aí do malote foram recolhidos, né, inclusive recibo de pagamento, parte, né, do dinheiro aí foi recuperado, né, a arma, né, utilizada no crime, que se trata ali de um simulacro de arma de fogo, foi encontrado também na casa, né, 2 munições ali de calibre 12, né, e os capacetes aí, as vestimentas, né, também ali a tinta, né, utilizada aí para a modificação aí da motocicleta, né. Durante ainda as diligências, né, foram lá na oficina e encontraram também mais uma, né, a motocicleta utilizada inclusive no roubo do malote, que já estava pintada de outra cor, mas foi possível lá identificar e também realizar a apreensão e deixar à disposição aí das autoridades. E a Prefeitura de Caratinga abriu licitação para a realização de uma exposição agropecuária e industrial na cidade. O evento, sem data ainda definida, deverá acontecer ainda este ano, no Parque de Exposições João da Costa Mafra, no bairro das Graças, que está com obras de revitalização em fase final. A licitação de R$ 1.570.300 visa a contratação de empresa para planejamento, execução e gestão de atrações artísticas e culturais, incluindo o fornecimento de estrutura tecnológica, logística e física, assim como a permissão para a exploração de espaços comerciais, praças de alimentação, estandes expositivos, áreas de lazer e camarotes. Além da parte de negócios, estão previstos 3 dias de shows com entrada franca. As datas ainda serão confirmadas, mas diversos artistas de renome nacional estão na lista para serem contratados. Também haverá espaço para a contratação de artistas e DJs regionais. A Prefeitura estima que de 6 a 7 mil pessoas compareçam por dia ao evento, gerando renda e empregos temporários no município. Veja a seguir, confira os candidatos a vereador da região que não receberam nenhum voto nas últimas eleições. Olha, foi grande o número de candidatos a vereador na região leste de Minas que não receberam nenhum voto nas eleições do último domingo. Entre Folhas e Córrego Novo estão na lista. Os candidatos com 0 voto nessas localidades foram, em Entre Folhas, Rosa Maria, do PT, e em Córrego Novo, Pastor Daniel, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ainda falando em região leste, Frei Lago Negro foi o município com maior número de candidatos a vereador sem nenhum voto, 8, todos do PL. Coronel Fabriciano ficou em posição de destaque também em termos de vereadores zerados, 3. Professora Sônia Margarete, do PP, Rosângela Calhau, do PRD, e Caroline Lopes, do Avante, em uma dura disputa com Timóteo, que também apresentou 3 candidatos a vereador sem voto, Elma Ribeiro, do União, Maria Cristina, do Mobiliza, e Luciano Mototáxi, do PDT. O levantamento foi feito pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Um caminhoneiro ficou ferido na noite desta quarta-feira, após o veículo que conduzia tombar na BR-262, entre Manhuaçu e Realeza. Tratava-se de uma carreta-tanque carregada com soro de leite. O motorista foi atendido consciente, queixando-se de dores na clavícula e no joelho esquerdo. Ele foi conduzido por uma equipe do SAMU de São João do Manhuaçu para o Hospital César Leite de Manhuaçu. O trecho da rodovia onde houve o acidente foi parcialmente interrompido por várias horas, pois a carreta ficou atravessada na pista. O controle do tráfego e outras medidas visando a preservação da segurança na rodovia foram adotados pela Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros.
Após uma longa estiagem, a chuva voltou a Minas Gerais nesta quarta-feira. A que caiu no início da noite, acompanhada de raios e vendaval, causou estragos na região. Uma das ocorrências de destaque foi a queda de uma árvore sobre um automóvel, em trecho da BR-116, que passa por Ubaporanga. Nas imediações do restaurante Nadinhos, o motorista não se feriu, mas o trecho ficou com o trânsito interrompido até a retirada da árvore da pista, feita por uma equipe da Eco Rio Minas. Em Caratinga, alguns bairros ficaram sem energia elétrica. Em Imbé de Minas, a cobertura de um terraço voou, caindo em cima da rede elétrica, provocando também blackout na cidade. A expectativa é de que as chuvas se tornem mais frequentes nas próximas semanas, o que reforça a necessidade de precaução quanto a desmoronamentos, deslizamentos de terra e alagamentos em áreas de risco. E vamos conferir agora como foram as chuvas desta quarta-feira em outras partes do estado. Em Ipanema, no Caparaó, carros e motos se arriscavam no meio da enxurrada. Flagrantes divulgados pelas redes sociais mostraram vários pontos de alagamento pela cidade. Casas foram inundadas. Neste supermercado, muita correria para evitar a perda de mercadorias. Em Nova Módica, no Vale do Mucuri, o teto de uma igreja católica desabou. Chovia na hora da queda, mas ainda não foi confirmado se alguém se feriu. Mais cedo, à tarde, o teto deste posto de gasolina desabou em Luz, no Oeste Mineiro. No local, também funcionava um restaurante. Carros foram atingidos, mas felizmente ninguém se feriu. A força dos ventos chegou a 67 km por hora na região. De volta ao Caparaó, em Mutum, estradas ficaram cheias de lama na zona rural. A chuva também causou a queda de árvores na MG 108, em direção a Lajinha. E choveu na maior parte das regiões de Belo Horizonte por mais de 1 hora na noite de quarta-feira. Houve queda de árvores no Barreiro, onde imóveis também foram danificados, e no bairro Santo André, atingindo parte da rede elétrica. A capital já começou os preparativos para o período chuvoso. A previsão que nós temos é de chuvas que podem chegar a 50 milímetros. São volumes relativamente comuns, tranquilos de nós verificarmos em Belo Horizonte. Mas esses eventos eles podem ocorrer de forma abrupta e concentrada em determinados locais. Por isso é importante as estruturas da prefeitura estarem cientes dessas possibilidades e principalmente a população também saber que há essa possibilidade de ocorrência de eventos extremos em decorrência da chegada de uma massa de ar mais fria que vai encontrar justamente com essa massa de ar mais quente que está estacionada em Belo Horizonte. Pois é, falando em chuva, vamos saber como ficará o tempo em Caratinga região nesta sexta-feira. O tempo deverá permanecer nublado em Caratinga região nesta sexta-feira, com breves saídas de sol, de acordo com a meteorologia. Em Ipatinga, a mínima esperada é de 23 graus e a máxima de 31 no domingo. Em Piedade de Caratinga, a menor temperatura deverá ser de 19 graus e a máxima 26 graus. Bom Jesus do Galho poderá ter 22 graus de mínima e 29 graus de máxima. Para Caratinga está prevista uma temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27 graus. Veja a seguir, Núcleo do Câncer de Caratinga destaca a campanha Outubro Rosa. O Núcleo do Câncer de Caratinga promoveu nesta quinta-feira um encontro com a imprensa para divulgar a campanha Outubro Rosa. A iniciativa foi para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, especialmente o de mama e o de colo de útero. O Núcleo de Caratinga sempre esteve na vanguarda de iniciativas que visam alertar a população a respeito de medidas preventivas que podem evitar ou tratar a tempo os vários tipos de câncer. A entidade presta assistência gratuita a portadores da doença em Caratinga e região, com apoios psicológico, médico e até material. Nesta quinta-feira, a entidade convidou para falar sobre a campanha Outubro Rosa
a médica oncologista Samira Costa, que explorou o assunto de outro ângulo. Que a gente fala em Outubro Rosa e geralmente vem à mente das pessoas fazer exame. É o que a gente geralmente percebe, né? Mas fica muito preso na questão de, é outubro, tá na hora de eu fazer a minha prevenção. E aí quando fala, vou fazer minha prevenção, fica no imaginário das pessoas, ok, tá na hora de eu fazer minha mamografia, tá na hora de eu fazer o meu ultrassom, né? Vou passar no médico, ok, isso é válido, não deixo de validar isso. Mas a gente precisa ampliar essa discussão da prevenção, porque quando a gente fala em exame, quando a gente fala até do próprio autoexame, da mamografia, nós estamos falando de prevenção secundária, que é eu fazer o diagnóstico mais cedo, eu identificar por imagens aquela condição, às vezes em pacientes até assintomáticas, que é o conceito até que a gente tem de rastreamento. Mas é a prevenção no sentido de o que eu posso fazer para a doença não acontecer. Nesse sentido, a gente fala de prevenção primária. Aí na prevenção primária é que está o nosso maior desafio. O que é mais difícil? Mais difícil é a gente fazer movimentos pessoais. Aí que eu penso que é a parte mais delicada, que seria mudar o estilo e os hábitos de vida. E aí a gente contempla, né, a discussão sobre alimentação, que não é simples. Tem muitas pessoas que pensam que se alimentam muito bem, e a hora que a gente faz um recordatório alimentar e vai conversar um pouco melhor, a gente vê várias arestas na alimentação de muitas pessoas. A parte do sedentarismo, que está muito frequente, a gente vive hoje num mundo de muitas facilidades, então não é tão simples assim uma pessoa que era sedentária começar a se movimentar. Várias exposições, né, de poluentes, de álcool, de cigarro. E aí tem vários outros pontos na mudança do estilo de vida que devem ser abordados, que incluem sono, incluem manejo de estresse. Às vezes vai caber em determinadas pessoas discutir como é a forma de trabalho, como reeditar, às vezes como se realocar, a depender do nível de estresse que dessa pessoa sofre. Então, mudar a forma de viver, a forma de se relacionar com o mundo, eu acho que é a parte mais difícil. Pacientes de câncer assistidas pelo Núcleo também participaram da entrevista à imprensa nesta quinta-feira, na sede da entidade. Sabrina Santos, de 37 anos, está se recuperando da doença. A partir do momento que você recebe o diagnóstico, você não tem noção do que vai estar acontecendo, né? A gente só tem uma mera ilustração do que é o câncer quando a gente realmente vive, né? Porque na nossa cabeça passa que é tudo aquilo que a gente vê em filme, em televisão, e é totalmente diferente quando é uma realidade dentro da nossa vida. E o que me ajudou a ter muita esperança é porque eu creio muito que eu vou ser curada e que a minha fé é sempre maior do que qualquer obstáculo que possa aparecer. E aqui no Núcleo também ajudou a ter essa esperança, principalmente através do trabalho deles com acompanhamento, né, psicológico, o serviço das perucas, que a gente, quando está passando por esse processo, tem essa parte que é muito difícil, da perda dos cabelos. Eu me reinventei durante esse tempo. Acho que eu fui a pessoa que mais usou peruca aqui do Núcleo do Câncer, porque teve dias que eu quis ser loira, morena, cabelo curto, cabelo longo. Então eu aproveitei esse momento para brincar um pouco também e não deixar que isso afetasse a minha autoestima. Ana Margarida, de 49 anos, foi mais um exemplo apresentado pelo Núcleo do Câncer de que vale a pena se cuidar e atuar preventivamente contra a doença. Ela já está no final de seu tratamento contra o câncer de mama. Eu descobri em 2016, através do autoexame e alterações no meu corpo que eu fui notando, que meu cabelo começou a cair, muito cansaço. Aí eu procurei o médico para fazer um check-up e durante os exames todos que eu fiz não constou nada. Aí ele partiu para uma mamografia e ultrassom das mamas, que foi constatado o câncer. O tratamento em si, a quimio, a rádio, foi tranquilo, foi tudo calmo. O que é mais difícil é os problemas que vêm surgindo ao longo do tratamento, né? Que o tratamento eu levei numa boa, mas as consequências, os problemas de saúde que vão surgindo,
englobando tudo com o tratamento em si, é que tornou meu tratamento mais difícil. Mas foi assim, uma coisa que eu levei e consegui contornar a situação. O outubro, ele é sinônimo de cuidado, né? O outubro, ele se tornou muito mais do que apenas uma campanha de câncer de mama. A gente direciona muito, né, esse período do outubro, do novembro, que próximo aí vai chegar, a gente direciona muito pontual, né, o câncer de mama, o câncer de colo de útero também, que é muito citado agora no outubro, mas num todo, né, a gente acaba aproveitando essas campanhas para lembrar as pessoas de fazer os exames de rotina, você não esperar o adoecimento chegar, né, a gente tem que se cuidar antes, não só, a gente fala que não só com medicação, não só com exame, tá? Então, não espera o adoecimento chegar. Vamos nos cuidar, vamos ter hábitos saudáveis durante o ano todo e não só no outubro. Mas a gente sabe... O Ministério Público de Inhapim solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que encaminhe à justiça grega o processo penal que condenou no Brasil a 5 anos de prisão John Peter Avagianos, nascido na Grécia, por ameaça e incêndio em residência em 2017, no córrego São Silvestre, zona rural daquele município. Na ocasião, o grego chegou à casa da companheira dele, de 48 anos, dizendo que iria atear fogo nela, motivado por ciúme. A mulher fugiu, mas o homem então espalhou gasolina no imóvel e o incendiou. Pertences e móveis da vítima foram destruídos. Além da companheira, estavam na casa a irmã dela e a filha desta, de apenas 6 anos, que também tiveram que correr para não serem queimadas. Após o crime, o agressor voltou para seu país de origem, onde se refugiou. O governo grego negou-se a extraditá-lo. Assim, o Ministério Público de Inhapim, por meio do promotor de justiça, Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, pediu ao Ministério da Justiça que envie à Grécia o processo penal relativo ao caso, para que o sentenciado possa ser julgado e condenado pela justiça daquele país. Procedimento garantido por tratado internacional, firmado entre Brasil e Grécia. E cerca de 33 mil estudantes da rede pública estadual, que farão o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, no próximo mês de novembro, contarão com apoio financeiro para deslocamento, alimentação e hospedagem em cidades diferentes das que residem. Esta é uma iniciativa inédita no estado. O governo de Minas vai garantir o transporte de 33 mil estudantes da rede pública estadual, que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, na edição deste ano, em cidades diferentes das que residem. O investimento total para viabilizar o deslocamento será de R$ 25 milhões, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. A Secretaria fará a distribuição direta de recursos para as escolas, que serão responsáveis pela gestão do transporte dos estudantes que vivem em cidades onde o Enem não será aplicado. Além do deslocamento, o valor também poderá ser utilizado para alimentação e hospedagem durante o período de prova, conforme as necessidades específicas de cada estudante. O governo do estado vê a medida como um incentivo a mais para que os jovens participem do processo que poderá encaminhá-los para uma trajetória profissional. Uma mulher foi presa em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, junto com o ex-companheiro, após este ter estuprado a filha dela, de 12 anos de idade. A menina tem um bebê, hoje com 2 meses, fruto de estupro anterior praticado pelo homem. A mãe contou à polícia ter dado permissão ao ex, com quem ficou durante 2 anos, para que fosse à residência dela apanhar alguns pertences, enquanto ela bebia com um conhecido em um bar. Como o homem estivesse demorando a voltar, ela resolveu ir em casa, onde flagrou o ex estuprando a filha. Por ter deixado o indivíduo se aproximar da menor, embora tivesse sido orientada pelo conselho tutelar a não fazê-lo, a mulher foi presa por abandono de incapaz. A menina contou à polícia ter sido estuprada pelo ex-padrasto diversas vezes. É hora de ir embora, estamos encerrando este TJS. Obrigado mais uma vez a você pela participação. Um abraço e até a próxima.